Bem-vindo, bem-vinda. Estamos aqui com mais um episódio de Retomada. O podcast Retomada é uma realização da Associação Mundo Solidário com oferecimento do Fundo Nacional da Cultura e do Ministério da Cultura. Eu sou Carlos Eduardo Lima e comigo está ela, Soraya Lucato. Olá, boa noite. Soraya, quem que a gente vai trazer hoje nessa terceira jornada do Retomada? Hoje a gente vai trazer dois irmãos incríveis, duas pessoas maravilhosas, que é o Eduardo e a Érica Bodstein. Ambos trabalham com teatro, com cinema, são pesquisadores e eles montaram durante a pandemia uma escola livre de arte. Olha, eu vou ler para vocês aqui as credenciais desses dois e vai demorar, hein? Porque é credencial que não cabe mais. Vamos lá com o Eduardo Bodstein, por exemplo. Ele é ator, diretor e produtor. Já participou de projetos no teatro e na TV e desde 2020 atua como professor e pesquisador pela Escola Livre de Artes, a ELA, e em 2023 pela Universidade Federal da Bahia, na licenciatura em teatro. Ele continua em pesquisa para novos espetáculos e atualmente também atua como apresentador no canal da Ela TV, no programa Para o Ímpar. Já a Érica Bodstein, que é irmã do Eduardo, é diretora e fundadora da Escola Livre de Artes, diretora de teatro e cinema, pesquisadora junto ao Departamento de Letras Modernas da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Sua formação é em arte dramática, letras e artes plásticas. A Érica atua como diretora, escritora, pesquisadora e doutoranda no programa de estudos linguísticos e literários em inglês, com enfoque no diálogo teatro-cinema, no Teatro de Soleil. Também atua como co-diretora de programação, criadora de conteúdo na Ela TV, que é o canal da Escola Livre de Artes, né? Além de ser administradora e professora na mesma escola. Eu quero perguntar para eles, para a gente começar o nosso bate-papo, se falta alguma credencial ou se é só isso mesmo. Imagina, não falta credencial nenhuma, na verdade falta uma, eu sou muito fã também de vocês, Olha, mas isso é muito uma fã, conheço a felicidade. Soraya há muito tempo, já tive a felicidade de trabalhar com ela, e eu acho que essa é uma credencial importante. Olha só, credencial Eu, a- anotada. eu agradeço imensamente, uma alegria, né? Muito obrigado, Carlos, obrigado, Soraya. Esse encontro maravilhoso aqui, né? Soraya e Érica, eu lembro já, elas em Aulis, né? Em Figênia e Aulis, eu lembro ali, já tinham imagens das duas lá no passado. E agora, a gente, através desses encontros, né, com essas novas ferramentas, é tudo muito divertido. Muito obrigado pelo convite. É que isso, a gente que agradece, né, Soraya? Opa, claro, é um prazer reencontrar vocês e também entrevistar e saber como é que vocês estão fazendo, como é que vocês fizeram esse projeto todo, isso é bem interessante. Exato. E a gente vai perguntar bastante para o Eduardo e para a Érica, só lembrando a você do que se trata, né? O Retomada é esse projeto em que a gente procura trazer histórias interessantes e positivas na medida do possível referente à pandemia da Covid-19, que foi esse momento muito difícil vivido por todos nós, né? Que nós tivemos aí uma série de problemas de todos os tipos, né? Que obrigaram as pessoas a ficar em casa e meio que se reinventar dentro desse ambiente de confinamento, né, que a gente foi obrigado a ficar. E a partir disso, assim como nós tivemos infinitas tragédias, infelizmente, com relação a muitas perdas humanas, nós também tivemos algumas pessoas que conseguiram achar caminhos alternativos, conseguiram buscar ali alguma forma de driblar essa adversidade e chegar aí a sair da pandemia de uma forma diferente da que entraram, né? Então, a gente quer muito mostrar essas histórias e, enfim, perguntar para as pessoas como que elas fizeram, trazer isso para o espectador, para a espectadora do Retomada. Por isso que eu vou perguntar para a Érica e para o Eduardo, mais ou menos, para a gente poder iniciar essa nossa conversa, como que vocês estavam quando a pandemia estourou, né? O que vocês estavam fazendo, assim, alguns meses antes, como estava a vida de vocês e o que foi interrompido, né? O que se modificou logo de cara com aqueles anúncios que a gente teve ali no início de 2020, lá por março, abril, que a gente ia ter que ficar em casa, que, enfim, a vida ia ter que ficar bem diferente dali em diante. Carlos, Soraya, muito obrigada por terem convidado a gente para falar um pouco sobre isso, porque
é importante, essa pergunta que você fez me alegra no sentido de eu poder compartilhar, voltar no passado, né, numa situação que foi difícil, assim, porque eu era professora numa escola particular, dava aula de teatro para crianças, eu era professora em vários lugares, né, em técnico ator e outros cursos, mas também numa escola particular há 18 anos, e quando estourou a pandemia, a escola parou imediatamente as, atividades. E eu, pensei assim, como eu dava aula de teatro, né, eu pensei: "Puxa, eu acho que não seria muito bom parar o teatro", porque eu moro num prédio, tenho várias vizinhas crianças, e eu percebi, através também da experiência de uma fisioterapeuta minha, que ela falava assim: "Eu não estou sabendo o que fazer", né, eu percebi que as mães não estavam sabendo o que fazer com as crianças em casa, os maridos, as mulheres, todas as famílias estavam, numa situação de confinamento e muita confusão de relacionamento, porque não era daquele jeito que as pessoas estavam acostumadas. Então eu propus para a escola que eu queria ficar online com as crianças do teatro, e principalmente porque eu percebia, sendo professora de teatro há 28 anos, que as crianças, em todas as matérias, elas não aprendem conteúdos, né, somente. Elas aprendem pelo jogo da alteridade. Por isso que o teatro é tão importante e é um verdadeiro parceiro da educação, né, eu tenho falado sobre isso nesses anos todos. Então, a criança aprende mais as outras matérias, os adolescentes também, quando eles fazem teatro. Bom, eles me concederam a possibilidade de dar aula para as crianças, e as crianças do teatro não ficaram 1 mês de férias e 2 por causa no início da pandemia. Eles ficaram 1 semana só. Na semana seguinte, eu que não entendia nada de Zoom, nada dessas plataformas, tomei todas as aulas que eu pude nas plataformas mesmo online, abri uma possibilidade de sala de aula online e comecei a dar aula junto com a Valéria Marque, minha parceira de aulas de teatro, e nós demos aula para essas crianças. Só que quando terminava a aula, eu chorava sem parar, porque eram 2 horas de aula, e eu via aqueles criancinhas pequenininhas, pitoquinho, assim, na cadeira de escritório dos pais, e eu ficava muito comovida, né, assim, naquele momento lá na pandemia, a gente não sabia nem se nós íamos sobreviver a tudo isso, né, era uma coisa, assim, muito dura, né, e ninguém podia sair, minha mãe que é idosa mora comigo e eu, fiquei numa situação, assim, eu ficava muito triste. Com a minha tristeza, eu percebi que outros colegas também estavam muito tristes, inclusive alguns, um pouco depressivos, porque muitas escolas cortaram logo em seguida, inclusive essa onde eu trabalhava, de vez as atividades teatrais e artísticas de um modo geral, e todos os meus colegas, professores e eu mesma, ficamos desempregados. E aí outra camada de tristeza veio, e também de preocupação, né. Então essas 2 coisas juntas, a minha sensibilidade de perceber que eu precisava fazer alguma coisa, não só para as crianças, mas mais do que para as crianças, para os adultos que estavam com aquelas crianças em casa, né, mostrar para eles um pouco. Eu acho que a pandemia revelou a importância dos artistas para o Brasil, para o mundo, né. A gente vê hoje artistas de renome, da música popular, do teatro, compartilhando o nome de todos os técnicos. A gente vê atores e atrizes, diretores famosos, trazendo toda a equipe técnica para o palco. E não, isso não era comum antes da pandemia, né, a gente nem se falava, assim, uma produção ou outra, as produções engajadas, certamente, remetiam os aplausos aos colegas técnicos, à cabine de som, de luz, mas não era comum a gente falar nessas pessoas que produzem, que trabalham nos bastidores, da maneira que se fala hoje e muito menos valorizá-las da maneira que se valoriza hoje, né.
Então, essas duas coisas, as crianças, por um lado, a dor dos outros, vamos dizer assim, né, dos adultos que estavam morando no meu condomínio, e também das crianças que não tinham outras crianças, e que, portanto, como que elas iam aprender se elas não tinham nem a possibilidade de encontrar outras crianças, elas ficavam presas em casa o dia todo, misturada à dor dos meus colegas, professores, e minha também, de estarmos todos desempregados ou com salários cortados ou reduzidos à metade ou a um terço. Eu teve um dia que eu liguei para um colega meu da univers que foi meu colega de mestrado na Universidade Federal da Bahia, a UFBA, que é o Alexandre Geisler, e também liguei para Valéria, telefonei para todos os meus colegas, assim, que eram mais próximos, e falei que eu tinha tido um sonho. Eu tive um sonho, eu acordei 5 horas da manhã, só que assim, apareceu esse nome na minha cabeça, ela, Escola Livre de Artes, né. E eu falei para eles: "Gente, vamos organizar, nós temos que nos organizar, criar uma plataforma, algum lugar online, para a gente poder, primeiro, a gente poder se encontrar, e segundo, a gente poder colocar o que a gente sabe de arte, disponível, né, para os outros, né. E de alguma maneira a gente pode pedir uma contribuição espontânea, alguma coisa ou outra, para a gente poder também ter algum ganho, porque a gente estava desempregado, né. Então, começou assim com uma ideia mas quando eu tive a ideia, eu percebi que as pessoas estavam já bastante depressivas. Demorou uns 2, 3 meses ali do início da pandemia, para a gente efetivamente colocar a escola, começando a funcionar os primeiros encontros, né. E a depressão, né, foi pegando, assim. Então, quando a gente realmente abriu a sala de aula, a gente percebeu que foi um alívio, mas para os alunos, né, assim, aquilo que teve um início de ajudar os outros, acabou tendo uma proporção que eu não imaginei, mas que quando as primeiras pessoas entraram em contato comigo, falando: "Nossa, muito obrigada por ter feito isso, porque o meu filho não saía da cama, agora está estudando tingimento natural", por exemplo, e isso começou a mudar a minha vida, assim, eu entendi, que, enfim, que tudo vem do outro, que é uma frase de uma companhia de teatro que eu estudo, mas eu entendi como isso era uma coisa concreta na minha vida naquele momento, né. E aí o Eduardo eu vou deixar o Eduardo falar como é que tudo começou, Hum. porque um ano depois da escola, a gente começou a fazer uma TV da escola, né, porque a gente percebeu que todo mundo não que assim, as pessoas que não conseguiam custear os cursos, que são baratos, mas mesmo assim a pandemia destruiu financeiramente todo mundo, né. Sim. Então, aí a gente quis compartilhar conteúdo gratuitamente. E para isso a gente criou a Ela TV, mas aí eu vou deixar a palavra. Legal, legal, Érica. A gente vai voltar com essa de como você estruturou a escola. Mas eu quero entender também, onde Eduardo estava nesse período da pandemia. Foi muito legal, Érica, você ter colocado essa coisa dos atores, porque realmente foi um baque, inclusive para companhias já grandes, que estavam em cartaz, que estavam aí ganhando sua grana e tudo mais, porque realmente todo mundo teve que fechar. Então, para os atores e os técnicos e todo o pessoal do teatro, a gente ficou um pouco sem ver saída nessa história. Como é que você estava, Eduardo? Como é que você estava? O que que você estava fazendo? Adorei a pergunta, porque na verdade eu sempre fui um pouco holograma, né, eu estava em todos os lugares ao mesmo tempo. Tinha acabado de sair de um programa de TV, eu estava lá, né, numa emissora, e fazendo no cinema um projeto de uma trilogia, né, e daí, assim, sabe um momento aquecido, né, com algumas atividades. Tinha pertinho da Paulista também, uma escola de inglês que eu estava fazendo toda a parte, né, da divulgação com cenas e, toda a parte comercial, né, mas sempre envolvendo as artes, né, o teatro, o vídeo, eu gosto muito do audiovisual, sempre né, teatro, cinema e TV, esses 3 caminhos, 3 vertentes.
E a minha pesquisa é o teatro de rua, né, The Living Theatre. E de repente as ruas ficaram vazias e a gente não tinha mais as ruas. Então eu fui impactado com o silêncio do isolamento. Eu falei: "E agora, José?", né, assim, chegou aquele momento, o que fazer? Todo mundo falando: "Nossa, nossa profissão vai, né, seremos os últimos na retomada", né, essa e como que a gente vai voltar a viver, né, para o autossustento e todos os processos anímicos. A Érica falou lindamente das crianças. E daí a Escola Livre de Artes, ela começou a atuar com os adultos, que já estavam muito fragilizados, começando por nós mesmos, professoras, professores, que não sabiam, né, onde que a gente ia parar dentro dessa nova história. O isolamento, aquela gincana de ter que lavar tudo, lavar até a casca dos ovos, né, uma coisa absurda que começou a entrar, a gente não tinha, né, daí, tá, entendemos que era questão de higiene é legal, quanto mais higiene a gente consegue se defender. Daí vieram as máscaras, então tudo foi fechando cada vez mais, e teatro, né, para mim, as artes sempre foi uma abertura, sempre foi um respiro. E daí a gente começou um curso lindo, né, com até as pessoas que estavam à frente ali nos convidários, nós fizemos um curso gratuito que era Respira, que falava justamente para fortalecer os profissionais da área da saúde, para que lidassem com a máscara, com a respiração, e que tivessem, né, estavam enfrentando ali um aumento acachapante de tantas mortes diárias, como que esses profissionais iam viver, né, a parte toda emocional dessas pessoas. E daí a gente começou a atuar também nesse caminho. E caminhamos por outras vertentes, como a culinária é uma arte, daí uma amiga minha, veio com culinária tailandesa, e daí eu aprendi, eu não sabia nem cozinhar um ovo, sei fazer pratos maravilhosos agora da cozinha tailandesa, e isso tudo junto com teatro, junto com cinema, daí já tem, né, um profissional que estava lá em Amsterdã, o elenco inteiro aqui em São Paulo, e a gente começou a montar equipes reduzidas, tudo pelo online. Daí eu vou dar uma pausa aqui para lembrar de uma coisa. Eu mesmo passei por um processo de alfabetização digital, que eu falo, porque eu não sabia absolutamente nada das plataformas. E daí Uhum. todo esse caminho, através da Escola Livre de Artes, eu comecei a aprender. É o Zoom, é o Meet, como que a gente resolve, daí tem StreamYard, daí tem o próprio YouTube, todas as ferramentas. E as ferramentas, daí tem toda uma... É engraçado isso, assim, a gente tem um jeito de lidar, uma etiqueta virtual. Daí eu falei, como assim etiqueta Uhum. virtual? Pode comer ou não pode comer quando está falando? Pode beber ou não pode beber? Daí já aparece um nudes no fundo, daí a pessoa já dá um grito, já quer desligar. E a gente vai entrevistar uma atriz famosíssima, né, na Ela TV, daí a atriz levanta, esquece que a janela bate um vento, levanta e já está com a roupa de baixo, não está com, né, com a roupa completa, e daí a gente começa a encontrar alguns caminhos para saber como lidar com essa novidade toda. Mas a gente começa a ter uma vida. Daí eu falei, gente, tem aí uma rua, voltando à rua lá que eu pesquiso, né? A gente tem uma rua virtual, né, sendo criada. Daí a própria Escola Livre de Artes eu desenvolvi através do Living Theatre, fizemos 2 turmas em Angola. Então, assim, os Olha que legal. cambas lá de Angola, a gente fala camba de ame, né, os grandes amigos lá, e começaram a pessoal de cinema, né, fazendo teatro, através desses encontros telepresenciais. Então a gente começou a falar, nossa, isso, né, do teatro virou vivência teatral com Valéria Marque. E a gente tem uma coisa na nossa profissão que cada um quer fazer tudo sozinho, né? A gente tem isso. E daí a gente entendeu que era o momento de fazer todo mundo no coletivo, né? Porque se eu faço um projeto, né, sozinho, ele não tem a mesma força do que fazer junto com a Soraya, junto com a Érica, junto com o Carlos. É muito legal essa força, como a gente está aqui nesse momento, né? A gente tem 4 pessoas aqui envolvidas, mas todas as pessoas que estão escutando, e daí isso é muito mais interessante, né? O que a gente pode fazer com esse podcast? Onde ele pode chegar? Né? Todo mundo que está ouvindo, diga para a gente, comente, mande comentários, pombo correio, sinal de fumaça, chama o vizinho, dá um grito, mas movimente. E daí isso é vida, a gente começa a encontrar uma vida nesse universo online. Daí isso me interessa muito.
O interessante disso que você está falando, Eduardo, é que quando começou a situação realmente a se agravar e a gente perceber que teria que ficar realmente confinado, as pessoas todas meio que simultaneamente, né, sentiram essa necessidade de estar presentes, né? E aí o que havia? Havia a rede social. E aí eu acho que realmente houve um aprimoramento até dos próprios serviços que eram oferecidos, né? De Zoom, de Google Meet e outros, né? StreamYard que você falou, que em algum tempo ficaram gratuitos e ofereceram ferramentas e tal. Quer dizer, a galera realmente viu que ali havia, tipo, era o único jeito mesmo de estar presente, né? Das pessoas meio que se estabelecerem ali, de estabelecerem contato entre elas, né? Eu acho que isso que você falou realmente essa intuição, digamos assim, da necessidade que se estabeleceu, né, com o confinamento. Eu queria saber de Sim. vocês, quanto tempo que demorou para a Escola Livre de Artes acontecer, uma vez que a pandemia se estabeleceu, né? Tipo, estamos em pandemia, vamos ter que ficar em casa, é isso mesmo? Quanto tempo demorou, assim, desse sonho que a Érica teve e aí ser colocado em prática? Como que vocês fizeram isso? O que que vocês precisaram, né? Enfim, conta aí pra gente. Pouco, assim, um dia, né, eu diria assim, e até hoje, entende? Porque do dia que eu tive o sonho, eu tomei uma atitude no Você lembra mais ou mesmo menos dia. quando foi esse sonho? Olha, a pandemia, uma semana depois Ah, do logo que, uma enfim, semana depois da tá, ordem do confinamento, eu uhum, comecei a dar aula para as crianças pequenininhas. tá, Aí eu dei mais ou menos um mês de aula, mas isso era a minha antiga escola, né, dei mais ou menos um mês de aula, um mês e meio. Aí eu comecei a sentir aquela tristeza cada vez maior, toda vez que a aula terminava, e o confinamento começou a apertar cada vez mais, as mortes começaram a ser cada vez mais frequentes, até hoje elas não pararam, né. A gente tem que falar sobre isso, né, porque ainda tem muita gente, tem pessoas, assim, eu não parei mais de conversar sobre isso. Eu acho que os saldos da pandemia anímicos, eles vão longe, né, tem gente que perdeu família inteira, né, eu acho que tem gente que perdeu financeiramente, tem gente que perdeu os comércios, né, assim, são todos fechados. Nas artes, eu acho que a gente tem que prestar atenção numa coisa bem importante, que assim, os pequenos, muitos desapareceram, né. E depois me perguntem mais para frente, mas em outros países foi de outro jeito. Isso me Uhum, fez pensar também sobre o Brasil e sim. sobre em como os brasileiros tratam a nós isso, artistas, isso né, ficou ou exposto, realmente, é verdade. é, né, então assim, eu acho que a gente podia voltar nisso mais para frente um pouco, para eu não escapar muito da sua pergunta, mas, assim, Carlos, eu acho que demorou, assim, vamos dizer, um mês e meio, 2, eu estava lá dando aula, ficando mal, e aí eu tenho o hábito, assim, eu levo tudo para pensar a respeito, eu reflito, né. E aí o sonho deve ter demorado uns 3 meses, talvez, né, e eu imediatamente tomei a atitude, porque eu estudo uma companhia de teatro e justamente sobre isso, eu falo sobre uma poética hamletiana, no sentido de você ajustar a palavra ao gesto, entende? Então, eu procriei isso, uma vez que eu tive esse impulso, eu imediatamente telefonei para colegas meus, o Alexandre é um contador de histórias, a Esther é uma pessoa ligada à antroposofia, né, e outros, assim, que estavam mais próximos de mim naquele momento, mas no mesmo dia, né, e liguei para Beth, que é uma colega minha lá do passado, assim, a gente fez teatro amador juntas nos anos 80, mas ela é hoje uma pesquisadora sediada na Espanha. Um outro rapaz que foi aluno meu, mas que hoje é cineasta, em Amsterdã. E assim, eu comecei a ligar para as pessoas: "O que que você está fazendo? Vamos fazer alguma coisa Estabeleceu junto". uma rede, né? Uma rede que já existia, na verdade. O que eu fiz foi conectar as pessoas que já Sim. eram conectadas a mim, de alguma maneira, né, que já tinham sido conectadas em algum momento da vida, e que toparam, falar assim: "Não, vamos fazer", né. E aí teve um tempo, assim, aí começaram as dicas, daí todas as decisões foram tomadas
coletivamente, como vamos, quanto vai custar o curso, o que que você quer fazer, aí eu fui encontrando o formato que a escola é, e ela é desde o início da pandemia até hoje, no mesmo formato, né. E a gente, são cursos de 8 horas, né, atualmente a gente tem um curso sobre Shakespeare, que eu mesma dou, foi uma coisa maravilhosa na minha vida, eu dei 10 módulos de Shakespeare junto com a Valéria, obras completas, né. Foi maravilhoso isso. Então, assim, e o Cássio Stalin Carlos, que é um curador da mostra, né, SP de cinema, que aliás a mostra está aí rolando, né, e o Cássio ele dá um curso sobre cinema, né, se chama Arte de Ver. E ele deu um curso maravilhoso também sobre Chaplin, que foi uma sorte na minha vida, porque eu estava estudando justamente isso e por acaso ele propôs esse curso. Então, assim, o Edu falou sobre alfabetização, digital, né, foi uma coisa que o Eduardo se alfabetizou no começo da escola, mas ele depois ele começou a alfabetizar outras pessoas, principalmente pessoas com mais de 60 anos, né, que tem muitas que frequentam a escola. E a gente fez tentativas, assim, por tentativa e erro, a gente tentou fazer vários projetos e vários jeitos de acolher, né, inclusive contribuição, assim, contribuição livre, por um preço maior do que custa o curso, de modo que a gente pudesse acolher gratuitamente quem não podia pagar, né. Então a gente foi fazendo juntos, assim, eu fui construindo cada dia junto com as pessoas e claro que algumas pessoas: "Olha, faça isso, faça patente, faça não sei o quê, faça não sei o que lá". Então cada um todo mundo ia dando as dicas, as coisas, e eu fui trabalhando. E trabalhando, eu fui saindo daquele estado porque aí eu estava fazendo alguma coisa e todo Sim. dia, né, e eu não parei até hoje. Eu continuo fazendo coisas todos os dias. A escola não tem incentivo ainda, né, não tem ninguém, assim, no patrocínio, é de muito não é fácil. E não é fácil, gente, porque é uma escola de arte. E não é fácil porque é uma escola de arte no Brasil. Mas Sim. aí eu gostaria de conversar esse assunto depois, porque assim, não é uma escola grande, mas todo mundo que está na escola, e continuam, muitos desde o início, foram pessoas que, permaneceram, de alguma maneira, o anímico fortalecido, a escola funcionou como uma medicina da alma, eu falo, sabe, assim, um ajudou o outro de verdade. Quando um ficava doente ou alguém da família, aquele grupo, fosse de contadores de história, de tingimento natural, de culinária, fosse qual fosse, de qigong, tai chi, a gente teve muitos tipos de cursos diferentes. A gente ia se animando. Eu acho que o mais impressionante, além desse projeto Respira, né, que foi feito pela Renata Ferrari, com o Eduardo, né, uma fonoaudióloga, especializada em voz para atores, também teve a Simone Gutierrez. E esse curso era de cantar, né. A Simone Gutierrez, ela é uma excelente atriz e cantora, que agora mora em Nova York. No meio da pandemia, a Simone, estava em Ribeirão Preto, ela tinha mudado de volta para lá, e ela deu aulas, assim, que a gente interpretava música. E imagine, todo mundo, né, a gente estava trabalhando uma coisa com o ar, né. Vocês imaginem, assim, como foi eu acho que, assim, foi um ato revolucionário, né, que libertou animicamente todo mundo que estava no curso, né. Assim, eu pessoalmente, eu fiz vários cursos como aluna, né, e a gente, assim, era muita comoção, né, assim, a gente cantava, a gente chorava, a gente se abria, a gente ria, e eu acho que de uma maneira, assim, eu sinto muita alegria por tudo que aconteceu nessa história, porque me ajudou a mais do que sobreviver, me ajudou a viver naquele tempo tão difícil, e e muitos apoiaram, assim, sabe, não tem nenhum apoio financeiro grande, mas todo mundo deu a mão, sabe, todo mundo que eu falei: "Olha, ajuda, faz isso, faz aquilo", todo mundo deu a mão. É uma coisa construída no coletivo e que alegrou o coletivo, sabe, então é muito legal.
Eu tenho uma pergunta para fazer, vou jogar para o Eduardo, para a gente deixar um pouco mais ping-pong. E você começou a falar, Érica, e que eu acho fundamental, que é essa coisa das ferramentas. O Eduardo falou que aprendeu a cozinhar no meio do vucu-vucu da pandemia. Agora, quais ferramentas, e isso eu acho importante a gente falar, porque isso deu a valorização da arte para muita gente, que naquela época muita gente falou que a arte não servia para muita coisa, mas a gente viu que realmente a arte modificou e muito a vida de muita gente. Quais as ferramentas do teatro, especificamente da atuação, como você falou, a coisa de respirar, e eu sei que tem outras ferramentas do teatro que ajudaram as outras pessoas na pandemia. Você tem alguns exemplos, algumas coisas para falar de alunos e tudo mais? Como é que foi isso aí? Olha, Soraya, na verdade, muitos atravessamentos, assim, né, que me Uhum. ocorrem. Nós temos muitos depoimentos. Em contação de histórias, tem uma senhora no interior da Bahia, ela veio com um relato no meio da contação de histórias, ela falando: olha, eu não sabia ler, né, não tinha dinheiro para comprar nenhum livro, eu juntava palavras do lixo, né, para poder, e assim que eu aprendi a ler. Essa Uhum. mesma, né, pessoa continuou, estava lá fazendo o curso de contação de histórias, ela publicou um livro, depois ela fez um outro curso que era de ilustração, daí ela ilustrou um outro Olha. livro que ela publicou. E Uhum. depois ela construiu, a gente começou a criar, né, criamos a Ela TV, daí ela adorando, veio, fez vários programas, né, sendo entrevistada. Daí chegou o Alexandre, que apresentava o programa, um dia ele não pôde apresentar, ela apresentou o programa. E daí ela não tinha conexão, daí ela falou assim: agora a gente vai fazer o quê? Eu falei: vai para casa da vizinha, sua vizinha deve ter uma conexão. Entrou com a vizinha fazendo um café gostoso. Hoje em dia ela tem o próprio canal, né? Ela experimenta, e o próprio curso de contação de histórias evoluiu com uma outra moradora da mesma cidade, crianças que estão aprendendo contação de histórias. Então, Uhum. assim, isso especificamente, né, pegando a contação. O teatro foi dando, assim, uma capacitação, né, as pessoas foram percebendo que era possível fazer muitas coisas. Eu escutava, por exemplo, a Rita Lee lendo os livros infantis. Ela começou a Sim, ler no meio do sim, Instagram, e daí sim. eu via a história do ratinho, e eu via, assim, a Rita Lee linda, né, e eu chorava, né, com as histórias. E quando que a gente poderia ter essa oportunidade? De repente a gente começou a falar com as pessoas e as pessoas respondiam, né? Pessoas muito importantes. Daí na Ela TV mesmo, a gente fala que é um barquinho carregado de afeto. Aos Uhum. poucos, nomes bonitos, assim, a Adriana Lessa veio, tinha, né, perdido um familiar e deu um depoimento lindo. Eu falei: nossa, vamos cancelar o programa. Ela falou: de forma alguma, faço questão de ir, assim, né? Saiu do velório e estava ali com a gente. Daí fizemos um outro programa, Conexões, com todas as comunidades indígenas. E Uhum. daí lá no Xingu não tinha, né, a conexão, ou às vezes um indígena pegava bote, andava vários quilômetros, pegava um ônibus e chegava numa escola, que geralmente uma escola que tinha um sinal, e não era da própria escola, era geralmente de Uhum. uma professora que cedia o sinal e que ali conseguia uma conexão. E às vezes não entrava pelo StreamYard, que não carregava, daí a gente entrava com imagens pelo WhatsApp, através, né, da câmera mesmo. A gente foi descobrindo caminhos. Indígenas que estavam agendados, que não vinham para as entrevistas, que começaram a morrer, foram assassinados. E isso impactou diretamente, né, assim, aquela coisa: o que a gente faz, né? Vamos parar, né? Porque o impacto era muito forte, e de algumas situações, e a gente foi resistindo, né? Eu acho que essa resistência, mas pedindo ajuda, né? Ninguém faz nada sozinho. E quando Uhum. vinha uma questão muito forte, eu falava assim: eu preciso de ajuda. E a gente realmente tinha uma rede maravilhosa, pessoas de todas as idades, que cada um é aquela coisa: tal pessoa está precisando, está no hospital com a mãe e estava fazendo passando um texto de teatro. Isso ajudou, né, dentro do hospital, que ela aguentasse a situação com a mãe. A mãe saiu do hospital, tá lá, tá fazendo. Daí a Valéria fez a gaivota, né? Daí a gente vê aí muitos views nessa gaivota, nesse processo
online, né? E é muito interessante. Daí Matheus Nastergalli fez um espetáculo com a mãe pelo Sesc em Casa. E daí a gente foi Uhum. trazendo essas referências, vendo coisas muito bonitas, né? Tirando o preconceito, daí também tem isso. A classe fala, ah, não, online não é teatro, não tem olho no olho, tem aquele, mas era o olho da câmera, que era o único que a gente tinha, né, disponível. Então você Sim. olhe para a câmera, seja feliz, faça alguma coisa desse movimento ao invés de enlouquecer, se deprimir. E daí, esse papo reto, essa coisa, né, verdadeira, começa a ficar bonito, porque eu retomei, né, pessoas que estavam distantes, né, e as distâncias começaram a diminuir porque estavam todas dentro da minha sala, né, Sim. literalmente dentro da minha sala, dentro do quarto. Daí eu falava, nossa, eu me atrasei para essa aula porque eu tropecei no chinelo, que foi o trânsito, né? Eu abri a porta da geladeira, ou eu tropecei no chinelo, daí eu me atrasei um pouquinho brincando, né? Porque também a gente não Uhum. atrasa, tem essa questão do horário, né? Essa etiqueta que eu falei, né? Eu brinco, né? Sim. Etiqueta, acho muito uma palavra muito engraçada. Mas a gente foi descobrindo como lidar, né? Pelo respeito, né? Uhum. Respeitar o outro. A gente marcou aqui um horário, todo mundo estava aqui, e a gente já sabe, ninguém mais fala disso, né? A gente Uhum. entra aqui, combina um horário, a gente vem e aparece, que nem um gênio da lâmpada, a gente surge, já vai falando, sou bocagodeja, gosto de falar eternamente. E é lindo isso, porque isso é realmente uma forma da gente exercitar, né, pela oralidade, assim, toda a minha capacidade de todos os gestos, é o corpo, né? Então a Soraya perguntou isso, né? Não foi, é a voz começando da respiração, que as pessoas Uhum. estavam sem fôlego, depois as pessoas começaram a ficar sem memória. Então, assim, tem um trabalho lindo, né? Tem danças circulares, né? Também tem lives aí e programas só nessa questão que a terceira idade começou a se exercitar, né? Com Uhum. lenço em casa, com uma cadeira, começamos a encontrar alguns caminhos. E eu, né? Tô com 49 anos, eu fiz todos os cursos da Escola Livre de Artes e comecei a ter assim, né, os certificados de tudo, comecei a juntar tudo isso. Foi muito, é um processo que não terminou, porque sempre tem, eu falo, abrir uma nova temporada. Temporada é legal, porque fala temporada, a pessoa já se interessa, né? Porque tá todo mundo dentro disso. Mas é essa temporada dos novos cursos, das novas possibilidades que eu tenho na minha vida de reciclar, né? Então eu conheci Jane Austen com Isabella Sabatini falando de fanfiction, não sabia nada, né? Esse é um universo que eu não sabia sair amando. Eu falei, nossa, Jane Austen tomou chá em casa ontem à tarde, né? Porque assim, de tão íntimo que a gente acaba ficando das obras. Isso é muito Sim. bacana. E daí eu falo, nossa, essa série tá bebendo dentro disso. E a música, né, Soraya? Eu acho que assim, os instrumentos musicais, tem essa parte toda, né, do canto, mas a música, daí tem um programa até na Ela TV que é Som na Tela. Veio Ana de Holanda, né, pessoas tão importantes, Badia Assad, que tem, né, um trabalho belíssimo. E a gente chora, porque até hoje são depoimentos que as pessoas falam: nossa, ninguém nunca me perguntou isso. A gente começa a escutar de Uhum. muitas entrevistados, entrevistados e entrevistadas, a gente escuta isso, né? Assim, nossa, é um caminho diferente. Então, é esse olhar, né, sincero, né, esse eu tô dentro de casa, a pessoa está dentro de casa e a gente partilha, compartilha, é bonito demais. Eu queria aproveitar isso que o Eduardo está falando e essa é uma curiosidade que surgiu, evidentemente, da gente conversar aqui, perguntar para vocês dois, como que surgiu a Ela TV? Porque na minha cabeça, pelo menos, surge a Ela, que é a Escola Livre de Arte, mas não necessariamente a Ela TV. Vocês podem dizer para a gente como é que foi esse complemento, como é que isso aconteceu, quanto tempo depois da Ela já está funcionando, que aí veio a Ela TV, como é que aconteceu isso, gente? Olha, veio um ano depois, mas tudo começou com as palestras, porque assim, Sim. a escola é pequena, né, e como eu disse para você, nós professores estávamos totalmente desempregados. Então, além de ser um modo de compartilhar o que a gente sabe de arte com os outros que também sabem outras artes ou não, ou que gostam de artes, era um meio também de gerar algum tipo de renda, né, para os professores não morrerem de fome, poderem trabalhar, né, para a gente poder ter algum lugar, né, para trabalhar.
Então, só que assim, a escola é pequena, né, é um lugarejo, assim, no meio do mundo, né, de gente, muito poderosa no campo, das artes em geral, né, no mundo e no Brasil, todo mundo abriu os acervos, né, na época da pandemia, fora do país, então o trânsito online era gigante e a gente era uma escola que estava surgindo. Então, chegou um momento que eu falei: "Meu Deus, o que que a gente vai fazer?" Daí eu tive ideia da gente fazer palestras. E por sorte eu tinha sido contratada pela Poiesis, e aí a gente começou a trabalhar com o governo do estado de São Paulo, todos nós, os professores da Escola de Artes, a gente fez muitas palestras, assim, 3, 4 palestras cada um, e aí essas palestras, elas ficariam um tempo disponíveis no canal do governo do estado de São Paulo e depois elas poderiam migrar para outro lugar. Então, a gente percebeu que isso estava sendo bom para aquelas pessoas que não podiam, custear, né, os cursos, mas queriam ver, né, de alguma maneira. E aí a Valéria, que é uma das professoras, minha parceira há muitos anos, ela queria montar um canal sobre Shakespeare. E efetivamente ela montou um canal que chama Revelando Shakespeare. E aí a gente percebeu, um ano depois, né, de ter montado a escola, que a escola já estava organizada, né, já estava todo o site pronto, os cursos já estavam andando, que a gente podia ter um canal, né, no YouTube. E só que quem gosta de TV, eu sempre fugi, diferente do Eduardo, eu sempre corri da televisão, eu sempre gostei mais dos bastidores, eu sou diretora de teatro, da área de letras também. Formei como atriz, mas corri logo, assim, eu fiz uns comerciais, umas coisas, quando quiseram me contratar para televisão, eu corri. Então, mas Eduardo sempre gostou. Então, assim, aí eu falei: "Bom, Eduardo, se você, né, ajudar a organizar e tal, a gente consegue". E aí aí o Eduardo pode falar também, né, um pouco do que ele está falando, das pessoas, né, que a gente tem hoje 5 programas, mas a gente tem uma parceria com a Cláudia Dornbusch, né, que é uma pessoa que eu conhecia já na área do alemão, né, da USP, e a Cláudia apresenta um programa sobre cinema toda sexta-feira à noite. O Eduardo apresenta um, eu acho que o Eduardo pode falar um pouco. A Gilda Van den Brande apresenta um sobre memória do teatro. A gente tem um programa de música, né, que é uma beleza. Acho que o Edu pode falar um pouquinho sobre isso, que ele estava comentando a Badia Saad, né, que ele estava comentando viola, violão. Eu sou louca por música, sempre fui. É um grande hobby da minha vida. E eu, assim, acho que é um privilégio a gente poder ter esse programa. O canal ainda não é monetizado, mas a gente faz valentemente programação. Nós temos 700 programas no ar. Eduardo, você quer completar? Não sei. Não, na verdade, mais de 700 a gente passou, já veio Shirley Krenak, Daniel Munduruku, a própria Gilda Van den Brande. A gente estava falando de memória, né? As pessoas falam assim: nossa, eu não lembro da lista do mercado, começaram a ficar sem memória. E daí a gente chegou na memória cultural, né? Que daí realmente, assim, os jovens, estudantes, porque esses programas começam a servir de fomento para novas pesquisas, a criar o diálogo, né, em diversos caminhos. A Gildinha, com o Ellen Sena, ela trouxe a Lisete Negreiros, foi o primeiro programa com a Lisete. E daí começa, não preciso dizer muito, né? Lisete passou um tempo, chegou a falecer, e tem esse registro. Daí a gente começou a entender a importância de registrar esses encontros. Dona Elvira Gentil, com 90 anos de idade, eu falei gentil mesmo, ela foi gentil, eu falei uma gentileza, porque ela foi assim muito pacienciosa para poder entrar na plataforma. Eu falei família gentil, o filho é gentil, ela é gentil, todo mundo é gentil. E foi realmente lindo ver esse processo. A gente não conseguiu gravar no mesmo dia, gravou no outro dia, mas a gente não desiste, né? Assim, vem as demandas. Eu nunca falo problemas, né? Eu falo demandas. Parece uma demanda, porque demanda eu já vou, eu já tenho É o melhor, é impulso de melhor. resolver, né? Sim. Não Sim, der sim. problema, aquela coisa que, nossa, vai para longe. Porque realmente são caminhos para proteger, né? O processo da família, das relações, essa delicadeza, né? E daí a gente começa. No meu programa, eu investigo os bastidores, né, do teatro.
Daí já veio, nossa, muitos convidados. A Érica também fez um programa todo dia a dia. Veio Georgette Fadel, Caco Ciocler. Daí esses amigos que começam a chegar, pessoas muito legais, né, assim, na vida, que começam a trazer cada um a sua experiência, né, trazendo a sua troca, é, né, é realmente sua ferramenta naquele momento, falando, olha, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Eu entrevistei Hugo Bonemer, entrevistei, né, falando, de repente tem pessoas que estão mais na mídia e de repente também as pessoas que estão lá no interior da Bahia fazendo um trabalho lindo, que acabei de entrevistar, né, um representante da cidade de Pombal, falando o que está acontecendo em Pombal, né? De Uhum. repente, assim, as pessoas não conhecem e poder circular essas informações pelo Brasil todo, falar né, da nossa arte, da nossa cultura. Nossa, tem uma senhora que canta na beira do rio. Eu quero saber, né, de tudo isso. Isso já vira projeto de cena, isso a gente já pode filmar, isso já pode virar um livro. E daí a gente começa a transitar. Eu acho que a Ela TV tem esse papel de unir, né, todas essas pessoas que alguém traz, fala, nossa, eu tenho um assunto muito bacana para esse programa. Daí já viram 3 outros programas futuros, né? E com outras pessoas, daí a gente começa a fazer essas mesas. E esse lado, eu vi o filme Ori, né, um documentário, Beatriz Nascimento, através da UFBA, e a própria UFBA, né, eu estou 30 anos mais jovem, estou lá em licenciatura em teatro, né, cursando, que também é resultado desses encontros híbridos. Tem esse curso maravilhoso, eu estou lá no Polo de Alagoinhas, então eu estou em São Paulo, estou lá pelo Polo de Alagoinhas fazendo, estudando. Agora eu vou desenvolver uma oficina de teatro físico e biomecânica. E por isso que eu falo, são muitos caminhos que uma coisa vai puxando outra. E qual que é a base de tudo isso? Onde é o nosso porto seguro? Né? Onde que eu tenho ali o meu pier tranquilo? É na Escola Livre de Artes e a divulgação toda através da Ela TV. E a gente vem conhecendo pessoas, é um caminho que a gente olha lá para um horizonte, né, e consegue ver um caminho que não vai terminar tão cedo, porque tem muita gente fazendo a todo tempo, né? E eu sou muito curioso e quero saber qual é o próximo projeto, sempre. Nossa, a impressão que a gente tem ouvindo vocês dois falar é um mundo novo, né? Um mundo que a gente não conhecia e depois que vocês começam a falar o que vocês têm realizado, é como se a gente estivesse diante de um novo mundo, né? Uma nova. É muita coisa. Vocês fizeram muita coisa, fazem muita coisa, né, Soraya? É verdade. Eu quero pegar o gancho que a Erika levantou a bola e eu quero, porque isso é bem interessante para a gente saber que muitos artistas, muitos. Eu lembro que na época da pandemia a gente realmente se uniu, a gente conversou bastante, todos os amigos, até porque tinham muitos amigos que estavam depressivos, que estavam mal, e principalmente os pequenos artistas que realmente não tiveram condições de se sustentar. A gente chegou a fazer vaquinha para enviar alimentos para alguns artistas que não tinham condições. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, eu queria, Érica, que você falasse um pouquinho sobre o teatro, como o teatro sobreviveu nessa época da pandemia, como os atores sobreviveram, os pequenos atores, produtores, o pessoal Então, todo, né? Soraya, assim, muitos não sobreviveram. E eu Uhum, acho que isso a gente tem que prestar muita atenção, né? Porque, olha, eu comecei a fazer teatro em 1984, na Unicamp, 4 anos antes de eu entrar na EAD, né? E eram cursos livres, ainda não tinha graduação lá, que começou em 87, né? uhum. Então eu fiz esses anos lá e também anos de teatro amador, num movimento de teatro amador muito interessante, forte, né? Depois também vivenciei um momento de teatro estudantil durante 15, 20 anos com os meus alunos, frequentando festivais no estado de São Paulo e mesmo fora do estado de São Paulo, e com eventos até mesmo fora do país, né? Então, assim, eu sempre fiquei muito preocupada com o teatro, mas eu percebo que, assim, poucas vezes eu me debulhei em lágrimas, vendo um espetáculo, e uma dessas vezes foi no espetáculo Desmedeia, da Denise Stockley, em que ela desconstruía o mito de Medeia
E ela, 2 segundos antes da música sair na trilha sonora, eu intuí que música ia tocar, porque só podia ser. A música Uhum. era El Dia que me quieras, né? Porque era uma coisa do ser artista para o Brasil. E é uma coisa que eu sinto, desde que eu comecei a fazer teatro, assim, sempre é como se eu quisesse ser uma coisa que ninguém quer que eu seja, que ninguém quer Perfeito. que me autorizar a ser, Exatamente. mesmo os familiares, né? Depois, quando eu vi, por exemplo, a Marisa Hort, quando ela ficou bem famosa, ela também fez a mesma escola que nós, né? A Hum. Escola de Arte Dramática. Ela falou assim que era engraçado, todo mundo falando para ela que ela tinha virado atriz, sendo que ela sempre tinha sido atriz, só não tinha feito televisão famosa e tal. Então, assim, eu vejo que, por exemplo, a Lisete Negreiros, foi uma grande atriz de teatro. Uhum. Eu fiquei muito triste com a partida da Lisete. O Covid, essa coisa toda, levou muita gente embora. E não só a Covid, mas principalmente o descaso do Brasil com os artistas brasileiros. Porque os grandes são grandes, né? Eles conseguem sobreviver com dificuldade, mas é mais fácil, né? É que Hum. nem um barquinho pequenininho quando vem a ondona. Assim, o transatlântico pode ser que consiga passar, o bote já era, né? Então, assim, a Escola Livre de Artes mesmo é uma luta mês a mês para a gente sobreviver. Não Sim. está certo que a gente tenha portas abertas amanhã, né? É uma luta todos os dias. Assim, então, Soraya, assim, o que eu queria compartilhar com vocês é que eu estudo uma companhia de teatro francesa e eu tive a oportunidade, durante o meu mestrado sanduíche, de passar um tempo fora e eu percebi que na França, logo que a pandemia aconteceu, os cidadãos, assim, as pessoas, tomaram atitude imediata em defesa dos artistas, porque ninguém queria saber de ter um país depois da pandemia sem artista, né? Então, não é que os artistas saíram em defesa deles próprios, é que as pessoas querem ter um mundo em que tenha arte e teatro, né? Isso deu eu fiquei um pouco chocada num primeiro momento, né, porque eles têm uma política lá, que chama intermitentes do espetáculo, e quando eles não estão em cartaz, eles recebem um tipo de Prolabore, né? seguro-desemprego, exatamente. Uhum. Eles recebem do governo, tipo, o que permite que eles realmente vivam de teatro, né. Mas eles vivem de teatro, mas também eu fiquei bastante impressionada, porque eu tive a impressão que na França tem mais placa de teatro do que de igreja ou de monumento, né. Então isso me fez pensar sobre o Brasil e, com alguma tristeza, eu até compartilhei esse pensamento recentemente, no aniversário da Valéria, né, que tinha o Roberto Borenstein, outros Tuna Dweck, outros atores lá. E aí eu comentei isso, alguém falou alguma coisa do teatro, eu comentei que eu estou num pensamento um pouco, sabe assim, não é que eu estou na posição "el dia em que me queiras", né, não, eu estou aí, né, eu não desisti de lutar, eu acho que a gente tem que ter a coragem de não desistir de lutar. Mas é um pouco assim, você pensa que, puxa, o país, a gente precisa mudar algumas coisas, eh, urgentemente, né. Sim, E eu acho que essa revolução, por exemplo, nós estarmos aqui hoje, é um tipo de revolução, Sim, porque é um sim. tipo de falar assim: "Não, a gente está junto, então olha tem mais aqui, gente pensando fato". assim, isso é É, importante também. muita gente está pensando assim. Então, Uhum. eu acho que a pandemia, eu acho que sendo bem sincera, já que vocês estão com essa provocação da pandemia, eu acho que a pandemia aconteceu, dividiu as pessoas um pouco em 2 turmas. Uma turma ficou querendo muito que o mundo voltasse ao normal, e aí eu fico perguntando que normal é esse que as pessoas queriam que voltasse, entende? Uhum. Porque tem coisas que a pandemia ensinou e que a gente não pode esquecer, né? Uhum. A gente não pode esquecer, é quase que desumano esquecer o que aconteceu, né? É quase que desumano, não é Uhum. desumano, né? Não é quase, né? Então, assim, a gente não pode. E por quê? Porque a gente precisa mudar o hoje, porque amanhã a gente colha resultados diferentes, né. Eu acho que é um pouco sobre isso, sabe. Tem muita gente como nós 4 aqui,
querendo dar as mãos uns para os outros. E eu acho que essa é a única possível revolução, assim, é o único jeito de combater a depressão, o desemprego, a fome, é a gente trabalhar, com todas as forças que a gente tiver, saber pedir ajuda e saber ajudar, entendeu? Saber ser companheiros uns dos outros, colaborar, eu acho. É isso mesmo. Eu concordo totalmente. A Também. pandemia despertou uma série de questões importantes. Enquanto você está falando essa coisa dos artistas, da importância dos artistas, eu fico pensando também essa questão do Brasil. A gente também tinha uma versão das piores versões brasileiras também durante a pandemia, né? Tivemos aí um momento realmente muito lamentável da nossa história social, política, enfim, que qualquer medida que se tenha, nós tivemos realmente um momento muito desagradável, né? E que trouxe à tona esse tipo de pensamento, né? Enquanto as pessoas estavam lá achando necessárias a existência dos atores e dos artistas e tudo mais, aqui é aquela coisa, o artista tem uma vida mansa, o artista da lei do Rouanet, aquele tipo de observação que era feita sem nenhum conhecimento de causa, né? Uma coisa assim realmente lamentável, mas o importante é que esse processo de revolução está em andamento, né? Isso que você falou, Érica, eu também concordo, acho que existe aí uma revolução acontecendo. São várias acontecendo, mas essa que a gente está mencionando aqui está em curso. Eu acredito piamente nisso. Né, Soraya? Você não acha isso também? Acho, e quero colocar também que as pequenas ações, né? As pequenas ações, isso é um aprendizado da pandemia. São pequenas ações. É aquela coisa de você compartilhar um prato de comida com uma pessoa que está na rua, sabe? São pequenas ações. E chamar os amigos que estão do outro lado do mundo para saber como é que eles estão. São pequenas ações que transformam em ações em rede, né? Foi o que a Érica e o que o Eduardo colocaram assim muito bem. Eu acho assim muito bonito, fico muito feliz de ver esse trabalho todo da escola, mesmo com a Também. dificuldade. A gente sabe dessa dificuldade, a gente também passa por essa dificuldade, né? Nós também Sim. somos artistas aqui, também trabalhamos nessa área e percebemos o quanto é difícil e sozinho ninguém vai a lugar nenhum. Então, isso também eu acho que foi uma coisa que a pandemia reforçou, que assim, a gente não poderia e não pôde ficar sozinho. Infelizmente, alguns tiveram que ficar e ficaram para trás, e eu também lamento, como Érica, muitos amigos que se foram, muitas pessoas queridas que se foram, mas é bonito ver esse movimento de vocês. Eu só tenho a agradecer por vocês terem compartilhado um pouquinho da história de vocês. A gente vai colocar no podcast os contatos. É legal também que vocês falem dos contatos Isso, para que as isso. pessoas conheçam a escola, conheçam o canal, sigam vocês no canal, se inscrevam no canal, que a gente sabe que o canal no YouTube ele precisa de bastante gente para ser monetizado, e é possível, isso também é uma ajuda para os artistas. Então, o microfone está aberto aí para vocês falarem essas coisas e a gente encerrar um pouco essa apresentação. Obrigada, Soraya, obrigada, Carlos. Eu vou deixar o Edu falar os contatos também. Assim, é isso, sabe? Eu acho que até por aqueles que não conseguiram, né, sobreviver à pandemia, a gente também é a voz, né? Todos nós que sobrevivemos, nós somos a voz de muitos, assim. Então, é, o Brasil tem uma coisa muito boa, porque também quando a gente começa a fazer uma coisa, é muito aberto, né? Não é fechado, né? Como certos lugares na Europa e tal. A gente aqui, se a gente realmente tiver essa força, né? Se a gente aprender a andar junto, eu acho que a gente vai conseguir, né? Eu pelo menos espero. O site da escola é www.escolalivredeartes.com.br. Aí eu vou deixar com o Edu aí. Obrigada, Soraya, mais uma vez. Obrigada, Carlos. Longa vida para vocês aqui no podcast e para as artes de vocês. Na verdade, eu acho que a gente precisa de uma retomada todos os dias, né? Diariamente, resistindo, persistindo. E a gente tem o nosso Instagram, @ela.escolalivredeartes. E tem o Instagram da Ela TV, que é Ela TV BR.
Eu agradeço muito e falo do acolhimento. Acho que minha fala final, eu acho que é a parte do acolhimento. A gente pode muito, a gente fala, nossa, tem muitos livros que a gente pode ler, textos de teatro. De repente tem pessoas ainda que não sabem ler, né? Então, de repente, a gente ter esse olhar para o acolhimento e as plataformas, né? Todas essas plataformas, esse universo online, essa rua, né? Esses encontros telepresenciais, eles possibilitam acessibilidade, né? Então, tem pessoas portadores PCDs, né? A gente começou um caminho lindo, né? De descobrir essas possibilidades. E quando a gente descobre isso eu posso e aquilo eu posso também, esse caminho fica muito mais interessante. Então, muito obrigado, né, porque vocês propiciaram aqui para a gente esse encontro, e eu vi que eu posso um pouco mais com vocês. Muito obrigado, Soraya. Muito obrigado, Carlos. Nossa, a gente que agradece vocês, de verdade, foi um programa excelente, foi como eu falei agora há pouco, a gente descobre um mundo novo de atividades e de coisas que vocês fazem, que vocês promovem, que vocês disponibilizam nas redes sociais de vocês, da escola. A gente fica muito feliz de poder mostrar isso, de poder contar isso para quem está nos ouvindo, né, Soraya? Sim. Obrigada, gente. Obrigada. E a gente fica por aqui. E esse é o terceiro episódio do Retomada. E em breve teremos outros profissionais que vão falar de outras áreas, mas sempre com essa ideia aí da pandemia, de como as pessoas viram as saídas e também ensinamentos. A gente aprende demais com vocês. Obrigada, gente. É isso. Quero agradecer também ao Eduardo Bodstein e à Érica Bodstein por estarem aqui com a gente, a Soraya Lucato, que apresentou o programa comigo, eu sou o Carlos Eduardo Lima, e a gente também quer lembrar que o Retomada volta nos próximos episódios e que tem a edição e a produção da Mabel Zevadios. E é isso, a gente quer agradecer a todo mundo que ouviu o programa e voltamos no próximo episódio, que é sempre uma surpresa. Não falaremos quem vai aparecer, mas vai ser sempre uma história bacana e interessante para vocês ficarem sabendo. Até a próxima. Até. E deixem aqui os seus comentários, deixem aqui as suas impressões para a gente trocar com vocês. Sigam a gente no Instagram também, que a gente vai sempre entrar em contato. Obrigada, gente.